Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, como vocês podem ver no título, nós vamos falar um pouquinho sobre política, vamos trazer a política à luz da Bíblia. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Então nós vamos levar essa mensagem de política juntamente com a Bíblia para outras pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo na tela, que possamos estar orando pelos nossos irmãos. E vou pedir para os irmãos, se vocês tiverem interesse nesse vídeo, como o ano que vem, ano de eleição, eu trazer algumas coisas referente a eleições, às eleições a candidatos, à luz da Bíblia, como nós podemos tomar nossa melhor decisão com relação a votos à luz da Bíblia. A ideia aqui não é influenciar ninguém, mas trazer o que a Bíblia, o que as Escrituras nos fala sobre política e como devemos olhar para ela. Então vamos dar essa olhada geral sobre a política. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. O primeiro ponto que a Bíblia nos traz, que eu e você, como cristãos, como tementes a Deus, devemos fazer, é orar por nossos governantes, independente se eu gosto dele ou não, independente se eu votei nele ou não, orar por eles para que eles permitam a atuação do Espírito Santo na vida deles, para que eu e você possamos sim ter uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila, que não passemos por tantas dificuldades como nós vemos passando nos últimos anos aí da nossa vida aqui, pelo menos no Brasil, com relação à dificuldade de desemprego, de miséria, de fome, de aumento de preços, né, da inflação e tantas outras coisas que vêm afetando a nossa vida cotidiana. Êxodo capítulo 22, verso 28. Êxodo 22, 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçarás a autoridade do teu povo. Ou seja, não devo jogar maldição, não devo querer o mal, não devo me movimentar para como se no intuito de atingir a vida daquele meu governante. E já com base em 1 Timóteo, eu devo sim orar por ele. E por mais que eu não goste, por mais que ele esteja trabalhando de forma negativa, por mais que ele esteja fazendo coisas que não deveria fazer, devemos continuar orando, intercedendo para que Deus encontre uma abertura no coração dessa pessoa, desse governante, e ele passe a olhar e trabalhar com base naquilo que o Espírito Santo quer e direciona a ele. Então devemos sim estar orando e não amaldiçoar, não desejar o mal de ninguém, principalmente dos nossos governantes. Ah, mas ele roubou, vamos orar para que ele tenha consciência disso. Se é um roubo, que ele devolva, que ele se entregue às autoridades, enfim, que ele faça aquilo que é certo perante os olhos de Deus. Eu sei que é muito fácil falar e muito difícil fazer. Vamos lá, Provérbios 16, verso 10. Os lábios do rei falam com a autoridade e a sua boca não deve trair a justiça. Aqui é um conselho para os governantes, né? Vocês que têm autoridade, não traiam a justiça, façam aquilo que é correto. E aí nós temos que olhar para dois pontos: o correto perante as leis do homem e principalmente perante as leis de Deus. Eu como
olhando os governantes, eles deveriam ter isso em seu coração. E quando nós orarmos por ele, devemos orar por isso também, para que eles não traiam a justiça, para que eles sejam justos, para que eles sejam íntegros, para que eles façam de fato a vontade de Deus e permita que o Espírito Santo faça isso por eles, né? Porque uma pessoa ímpia com muito poder, ela tende a se corromper cada vez mais. Então, devemos estar orando também nesse sentido por eles. Provérbios 28, verso 15. Provérbios 28, verso 15. Como o leão que ruge, ou o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Ou seja, quando nós votamos em uma pessoa que nós já temos uma história, vamos lá, um histórico de fazer coisas erradas essa pessoa, e nós ainda assim depositamos o nosso voto nela, que escolhemos ela para estar ali, nós estamos nos colocando nessa condição, colocando leões rugindo, ursos que atacam no poder, pessoas que vão oprimir cada vez mais aqueles que são mais necessitados, que pode ser eu e você. E mesmo que não sejamos mais necessitados, vamos sofrer aflições, não vamos ter sossego, vamos passar por dificuldades. Ah, mas nessa vida nós vamos ter dificuldades constantemente, o tempo todo, sim. Mas com um governante ímpio, isso pode ser muito pior, pode ser mais difícil ainda. Então, uma coisa que eu coloquei aqui nas anotações, que eu peguei com base nos estudos da lição de escola sabatina passados, né? Tirei essa ideia de lá. Hoje nós vivemos numa democracia. Democracia é o governo do povo, onde o povo, por meio do seu voto aqui no Brasil, escolhe aquela pessoa que vai governar. Então nós votamos nos prefeitos, nos vereadores, deputados, senadores, governadores, presidente, enfim. É uma democracia onde nós escolhemos os nossos representantes para eles fazerem a nossa vontade lá. Esse, vamos dizer assim, é o sistema que as pessoas na atualidade acham o mais justo, mas Deus ele propôs uma forma diferente de governo lá para o antigo Israel. A gente viu aí na lição da semana passada ou retrasada, que foi a teocracia, não democracia, mas teocracia, onde Deus está sobre o governo, onde Deus é o governante. Nós vemos ali que quando eles saíram do Egito, eles ficaram sob os cuidados de Moisés ali como profeta. Quando eles entraram na Canaã, depois que Moisés morreu antes de entrar em Canaã, né? Mas quando eles entraram em Canaã, Josué ficou ali como um líder do povo, mas não como um governador, não como um rei. E sim, vamos dizer assim, podemos colocar Josué como um juiz, assim como nós vemos no livro de Juízes, onde não havia um governador, não havia um governo sobre Israel, e Deus era o governador, Deus era o Deus deles, era o rei deles. E aí ele enviava juízes para orientar esse povo. Gideão, Sansão, Samuel. Então, o governo de Deus é a teocracia. É impossível nós termos isso no nosso mundo de hoje, mas nós temos que ter a ciência de que nós vamos viver em governos falhos, em governos fracos, e a tendência do mundo é piorar. Não acredite que você votando em alguém você vai melhorar alguma coisa. Não, nunca vai melhorar. Sempre a piora, até que Jesus volte. Jesus é que vai restaurar e que vai trazer um governo justo, digno, não corrupto. Independente de quem você colocar lá, podemos sim ter aqui uma vida mais tranquila, entre aspas, né? Entre aspas, porque vamos passar pelas lutas e aflições desse mundo. Nós sabemos que esse mundo está chegando ao fim. E quanto mais próximo ao fim, mais difíceis são as coisas. E por isso não importa o governante que entre. Nós temos que ter a consciência de que sempre que o tempo passar, as coisas vão piorando cada vez mais. Até que Jesus volte. Então não importa se você vai votar em Lula, Bolsonaro, Moro. Não importa. Tudo
isso está fadado à ruína. O único governo, a única via que cabe a nós é depositarmos todas as nossas confianças e esperanças no Senhor. Essa é a única via. Vamos ler mais um texto antes da gente finalizar. Provérbios 29, verso 2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Ou seja, por mais que o mundo vai piorar cada vez mais, se um ímpio estiver no poder, uma pessoa que nós sabemos que declaradamente faz coisas contra aquilo que Deus fala, aquela pessoa que vai agir como um urso atacando, como um leão rugindo, o povo vai sofrer cada vez mais. Mas se for uma pessoa justa, o povo vai se alegrar, por mais que o mundo esteja piorando a passos largos. E não importa se você já está vivendo no campo, se você está vivendo no campo e não sente nenhum efeito de nada que acontece no seu país, ao seu redor, você está vivendo no campo de maneira errada. Porque Ellen White nos deixa claro que devemos ter o contato com as cidades para evangelizar. Devemos evangelizar, não devemos viver como eremitas, isolados. Devemos continuar fazendo o trabalho e levando a mensagem. Então, se há um governo ímpio, se o povo está sofrendo, nós, por mais que você viva no campo, por mais que você não sofra tantos efeitos assim das coisas ruins que um governo ímpio traria, você ainda vai sofrer com isso. Então, devemos exercer aqui o que é o nosso direito de votar e buscar o melhor para o povo, mas tendo a consciência de que sempre irá piorar, mas pode ficar pior ainda se colocarmos governadores, presidentes, enfim, aqueles que serão autoridade ímpios no poder. E para finalizar, eu não vou ler um texto bíblico, mas eu vou resumir aqui o sonho de Nabucodonosor, que ele sonhou com a estátua, onde a cabeça era de ouro, os peitos de prata, o busto de bronze, pernas de ferro e os pés de barro com ferro. E representando os reinos que se sucederiam em ordem cronológica no mundo. Estamos nos últimos reinos, onde nós vemos ali os pés com barro e ferro, onde o barro não se mistura com ferro. E após isso, uma rocha se desprende da montanha sem auxílio humano, e ela vem e destrói todos os reinos e cria um novo reino, um reino eterno, um reino justo. Esse é o reino de Deus. Quando Jesus voltar, aí sim teremos um reino glorioso, um reino justo, um reino em que todos serão felizes, todos serão alegres, em que nós não iremos sofrer as aflições que um governante ímpio pode trazer sobre nós, em que de fato haverá uma melhora de 1.000.000%, onde não haverá problemas nesse reino, onde realmente seremos felizes, onde haverá justiça, enfim. É esse o reino que devemos almejar, não é Lulas, Bolsonaros, Moros e qualquer um que seja. Todos nós, todos eles estão fadados ao pó, desde que não entreguemos a nossa vida a Cristo, que nós almejemos esse reino eterno, onde sim poderemos ser felizes, onde poderemos ver a justiça e onde poderemos confiar plenamente no nosso governante, que será o meu Deus e o seu Deus, irmão. Bom, espero ter aberto aqui um pouquinho a mente dos irmãos com relação ao que devemos fazer e como devemos agir, como devemos pensar sobre política. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer sobre a Bíblia, deixa nos comentários. Os pedidos de oração também nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderam fechar os olhos, para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude a sempre fazermos as melhores escolhas com o nosso voto, com as nossas opções, para que possamos colocar as pessoas mais justas lá, que possamos sofrer o menos possível aqui nessa terra, enquanto o
o Senhor Jesus não volta para acabar com esses reinos, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor sempre nos lembre de colocar os nossos governantes em nossas orações, para que possamos sim, Senhor, fazer e dar uma janela para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles e eles façam a tua vontade, Senhor. Te pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.